Finalizando a correção da bimestral do dia 1º de dezembro, questão 9. Sob determinadas condições, o antibiótico gentamicina, quando ingerido, é eliminado pelo organismo à razão de metade do volume acumulado a cada 2 horas. Então, a cada 2 horas diminui, cai pela metade. Daí, se K é o volume inicial da substância no organismo, pode-se utilizar a função, então ele já deu a função aqui, f de t igual a k vezes meio elevado a t sobre 2, para estimar a sua eliminação depois de um tempo t em horas. Neste caso, o tempo mínimo necessário para que uma pessoa conserve no máximo 2 mg desse antibiótico no organismo, tendo ingerido 128 mg numa única dose, é d. Então, como ele ingeriu 128, a quantidade inicial é 128, né? Então, K é 128 miligramas. E a pergunta é, então a nossa função ficou assim, né? No lugar do K eu vou pôr 128 vezes meio elevado a T sobre 2. E a pergunta é quando que isso vai ficar? No máximo 2 miligramas, ou seja, menor ou igual a 2. No máximo 2, né? Tá? Então, uma inequação exponencial. Então, aqui você pode passar o 128 dividindo. Então, ficou 2 sobre 128, que é a mesma coisa que 1 sobre 64. Então, a conta virou essa, né? Meio elevado a t menor ou igual a 1 sobre 64. Ok? Então, uma inequação exponencial. Então, aqui você pode, se você conservar o meio, fica meio elevado a t. E 64 é 2 à sexta, né? Então, aqui você pode ver que é meio elevado à sexta. 2 à sexta, 64, volta a ser o que era antes. Então, meio elevado a t menor ou igual a 6. Então, qual a resposta? Portanto, t é maior ou igual a 6, né? 6 horas, no caso. E lembra, inverteu esse sinal. E por que inverteu esse sinal? Porque a base da nossa potência aqui, né, é menor do que 1. Então, inverte o sinal dos expoentes aqui, né? T é maior que 6. Alternativa A. Tranquilinho? Vamos para a última questão, então. O conjunto de todos os valores de x para os quais log de menos x quadrado mais 5x mais 24 na base meio seja maior do que log de 18 na base meio. Então, para fechar bem aqui a prova, né? Temos log disso daqui é maior do que o log de 18, ambos na base meio. Então, é só escrever que isso daqui tem que ser maior ou menor? Tem que ser menor que o 18, né? Então, houve uma inversão nesse sinal. Aqui estava maior, para o logaritmo ser maior, o logaritmando precisa ser menor. Por quê? Porque estamos numa base meio, uma base menor do que 1. Há essa inversão no sinal. Lembra? Discutimos isso aqui bastante. Muito bem. Só que nunca se esqueça do quê? De uma coisa chamada condição de existência. Então, log, você vê que você está estabelecendo que esse cara que é o logaritmando tem que ser menor que 18. Mas lembra, ele tem que ser menor que 18, porém maior que 0. Então, você tem que resolver essa continha. E aqui, ferrou, né? Você vai ter que fazer duas continhas, então, duas inequações. Vamos resolver essa primeiro, depois a gente resolve a condição de existência. Ok? Então, resolvendo essa daqui primeiro. Menos x quadrado mais 5x mais 24 menor que 18. Então vai ficar menos x quadrado mais 5x mais 6 menor que 0, né? 18 veio para cá negativo, ou tirou 18 dos dois lados. Como que eu resolvo uma inequação de segundo grau? Primeiro passo, eu descubro quando que é igual a 0, né? Eu quero saber quando é menor. Primeiro descubra quando é igual. Soma e produto? A soma tem que dar menos b sobre a. Então vai ficar menos b
sobre A. Menos 5 sobre menos 1, que é 5. E o produto? O produto é C sobre A. Então, o produto 6 sobre menos 1, que é menos 6. Né? O A é menos 1 aqui. Muito bem, dois números que somando é 5, indicando a menos 6, tranquilinho? Tranquilinho, né? Vai ser menos 1 e 6. Somando dá 5, multiplicando é menos 6. Esse foi o primeiro passo. Qual é o segundo passo? O segundo passo é pensar na parábola, né? Y igual a menos x quadrado mais 5x mais 6. O gráfico dessa parábola tem concavidade para baixo, ele faz isso, né? Cruzando aqui no eixo x, nos pontos de abscissa menos 1 e 6, que são as raízes. Aí o que eu quero? Eu quero, né, para cá é maior, olha só, né? Para cá positivo, maior, para cá as imagens são negativas. Eu quero menor que zero. Então eu quero a parte onde dá negativo. E com bolinha aberta, né? Que encara aqui como uma bolinha aberta, né? Então x menor que menos 1 ou x maior que 6. Essa é a resposta? Tem essa alternativa? Pior que tem, né? X menor que 1 ou x maior que 6. Mas cuidado, né? Tem a condição de existência. Então vamos analisar a condição de existência agora. Ó. Acabou aqui. Estávamos resolvendo essa continha, quando que isso é menor que zero. Primeiro descobrimos quando é igual a zero, né? Demos o primeiro passo. Achamos as raízes. Deu o segundo passo, fizemos a parábola, né? Um esboço do gráfico. E ela nos disse onde vai ser menor que zero. Ou antes do menos 1, ou depois do 6. Se o x for menor que menos 1, ou maior que 6. Muito bem. Agora vamos resolver essa segunda parte, né, que é a condição de existência. Então eu quero também que menos x quadrado mais 5x mais 24 tem que ser maior que zero. Como eu resolvo uma equação do segundo grau? Primeiro passo, vou descobrir quando que é igual a zero. Então, quando que isso aqui vai dar exatamente zero? Soma e produto, a soma tem que dar menos b sobre a, 5, e o produto c sobre a, menos 24. Dois números que somando é 5, multiplicando é menos 24, tá fácil, hein? Vai ser menos 3 e exato, 8. Menos 3 mais 8 dá 5, menos 3 vezes 8, menos 24. Então, de novo, dei o primeiro passo que é achar as raízes, quando é igual a zero. Vou agora dar o segundo passo, que é pensar na funçãozinha, né? Menos x quadrado mais 5x mais 24. O gráfico é uma parábola com concavidade para baixo, né? Porque aqui é negativo, o A é negativo. Então ela faz isso cruzando aqui no menos 3 e no 8. Então, mesma conversa anterior, né? Para cá é positivo, né? Qualquer x entre menos 3 e 8 vai ter uma imagem positiva. Depois do 8 negativa, antes do menos 3 também negativa. Agora é o contrário, né? Eu quero maior que zero. Certo? Queremos aqui, ó, maior que zero. Quando que menos x quadrado mais 5x mais 24 é maior que zero, então vai ser aqui no meio, né? Entre o menos 3 e o 8, sem incluí-los, porque incluir é dizer igual a zero, né? Eu quero só maior. Então aqui, x maior que menos 3 e menor que 8. Ufa, hein? Primeiro, ó, então, de novo, resolvemos mais uma equação do segundo grau. Quando que é maior que zero? Primeiro descobrimos quando é igual a zero, demos o primeiro passo. Então, aqui as raízes, quando dá zero. Segundo passo, pensamos na parábola, né? E ela nos disse quando que é maior que zero, que é aqui. Para finalizar, fazemos a intersecção dessas duas informações, né? Então, aqui temos menos 1 e 6
Então, para que o problema seja satisfeito, o x tem que ser menor que menos 1 ou maior do que 6. Mas tem que respeitar a condição de existência, que é o x só pode valer, né, entre menos 3 e 8. Então a resposta final será qual? Ufa, terminamos, hein? Do menos 3 até o menos 1, do 6 até o 8, né? A intersecção aqui, né? Se você pegar esse trecho aqui, entre o menos 3 e o menos 1, ou depois, entre o 6 e o 8. Opa, vazou aqui uma questãozinha de geometria. Então aqui, x entre menos 3 e menos 1, ou entre 6 e 8. Tá? Então fazemos aquele esquema, né, de x pertence aos reais. Então aqui está a resposta, que é a alternativa entre menos 3, menos 1 ou 6 e 8, alternativa C. Ok? Então a questão 10 aqui deu um certo trabalhinho, né? Bom, essa foi a nossa provinha então. Espero que tenham ido super bem. Até a próxima.